Olá, bom dia, tudo bem? São 11 horas e 30 minutos. Eleitores têm até esta quarta-feira para tirar o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral ou atualizar os dados cadastrais. Após esse período, o cadastro eleitoral será fechado em razão da organização para as eleições 2026. Aqui em Patos de Minas, esse último dia foi marcado por muitas filas no local de atendimento. Daqui a pouco a gente mostra todos os detalhes e você vai ver também. Levantamento da Serasa aponta que o Brasil tem mais de 80 milhões de inadimplentes. Futebol. Atlético faz 2-0, mas sofre empate no final do jogo pela Copa Sul-Americana. E a nova regra que facilita o acesso ao auxílio por incapacidade temporária do INSS. Agora, no NTV News, primeira edição. O presidente Lula assinou nesta semana a medida provisória do novo Desenrola Brasil, iniciativa que é voltada à recuperação financeira de famílias, estudantes, produtores rurais e também pequenos empreendedores. Um levantamento da Serasa apontou que aqui no Brasil tem 82,8 milhões de pessoas com problemas nas contas pessoais. Cada brasileiro deve, em média, pouco mais que R$ 6.700. Cada dívida corresponde, em média, a cerca de R$ 1.600. Com um cheque especial e pretendo sair com parcelas, né? Entrei para investir, aí não deu certo e aí acabou ficando na pendência. A Serasa traçou um mapa da inadimplência e os dados revelam que os brasileiros estão endividados por sobrevivência financeira, para colocar em dia contas básicas. A perda de controle pelo consumo ou pelo consumo compulsivo é baixa. E a bola de neve começa a se formar quando essas contas essenciais passam a ser pagas no cartão de crédito. Mais de 70% das dívidas estão no cartão de crédito, 56% em empréstimos pessoais e mais de 30% no cheque especial. Segundo a pesquisa, os brasileiros se enrolam porque perdem o emprego ou a fonte de renda. Depois disso, por causa de gastos de emergência, com saúde e despesas com acidentes. Fiz na época que eu não trabalhava, eu estava grávida dele, enfim, faz uns 5 anos já. E aí não paguei a fatura, foi crescendo, virou uma bola de neve, né? Outra pesquisa da BTG Nexus mostra que essa conta pesa mais para quem ganha até um salário mínimo. Além de ser um público mais endividado, é um público que também está vendo a sua situação se degradar ao longo do tempo. A gente está num patamar de juros muito alto há muito tempo, né? Então muitas vezes a pessoa, para comprar um telefone, compra 2, né? Paga 2 telefones e leva um, paga 2, 3 geladeiras se ela se endividar e ficar inadimplente para comprar uma geladeira. E o nível de exigência desse consumidor subiu ao longo dos anos, porque eles se acostumaram a um padrão de vida um pouco melhor, né? E aqui não estou falando de nenhum luxo, né? Mas enfim, de ter o básico ali, né? De ter algum conforto na sua casa, as pessoas querem manter isso, querem evoluir e para isso acabam recorrendo às dívidas. Sem falar hoje, claro, né? A gente tem a questão das bets, que também é uma questão que está sendo bastante discutido. É um caldeirão de coisas, né? Que leva a esse maior endividamento das pessoas. Daqui a pouco, filas marcam o último dia para regularizar o título de eleitor aqui em Patos de Minas. Onze horas e 38 minutos, é mês de maio, mês das mães. Está aqui com a gente o Dr. Vitor, da Mais Implantes. Bom dia, trazendo as novidades para as mamães. Bom dia, David. Bom dia a todos aqui do NTV News, primeira edição. Bom dia, meus queridos e minhas queridas aqui de Patos de Minas e região. E é claro que mês das mães é o mês mais maravilhoso, porque é aquele mês que tem aquele cheirinho de abraço apertado, de carinho, de cuidado. E é claro que sorriso de mãe, pessoal, é inegociável. E a Mais Implantes, pensando nisso, quer dar uma oportunidade muito grande para você que é mãe ou você que é filho e quer devolver
esse sorriso bonito, essa autoestima, essa qualidade de vida. Então, você que está me assistindo aqui agora, vai pegar o telefone, vai discar no 9960-4300, eu vou repetir, 9960-4300. Estamos com uma condição imperdível para você que é mãe e quer mudar o seu sorriso, quer abandonar aquela antiga dentadura, aquele antigo rote que só incomoda na hora de comer. Então você já sabe, na Mais Implantes você vai ter a melhor condição de Patos de Minas e região, David. Falando em condições, é tudo dividido, tudo certinho que cabe no orçamento, né? Para esse mês de maio, David, para todas as mães aqui de Patos de Minas e região, entrada facilitadíssima e o restante do saldo em 36 pagamentos para fazer implante dentário, lentes de contato, para você que quer sorrir, ter de volta essa qualidade de vida. Vamos lá, repete então o WhatsApp, telefone e endereço, doutor. Anota, pessoal, ó, já pega a caneta e anota agora, 9960-4300. Eu vou repetir mais uma vez, 9960-4300. Nós estamos na Avenida Brasil Centro, número 981, em frente à Unimed. Bom dia, doutor. Sucesso. Obrigado, fiquem com Deus. E é isso. E agora a gente fala sobre o prazo para emitir o título de eleitor ou regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral. Termina hoje, quarta-feira, aqui em Patos de Minas, o prazo. E o movimento é intenso no local de atendimento neste último dia. Uma fila extensa que inicia na porta do cartório eleitoral na rua José de Santana e vira na Major Gotti. Esse é o tamanho da fila para quem quer regularizar no último dia a situação junto à Justiça Eleitoral. Com o último dia se encerrando hoje, a gente observou, vendo pelas imagens, que a fila não para de crescer aqui no cartório eleitoral de Patos de Minas, que fica na rua José de Santana. Ou seja, o dia de hoje vai ser um teste de paciência para quem precisa regularizar o título de eleitor. E não tem outro dia, já que hoje se encerra a data, A data final para toda essa situação é hoje, nesta quarta-feira, e não terá mais dias, já que precisa tudo ter sido regularizado 150 dias antes do dia, da eleição que acontece aqui no Brasil. Eleição esse ano que acontece aí de presidente e vai até ali os deputados, senadores, enfim, e governador também, que são referentes às eleições esse ano. Então, quem acabou deixando para a última hora vai ter que ter bastante paciência. A informação que a gente conseguiu aqui no cartório eleitoral se dá conta de que as senhas serão distribuídas até por volta ali de 4, 5 horas, entre 4 a 5 horas da tarde serão distribuídas senhas. Após isso, suspensão das senhas e aí atende quem já está com a senha em mãos. Ou seja, vai ser um dia de muita paciência e de muito trabalho. Muita gente trabalhando para tentar deixar todo mundo em dia aí em relação ao título de eleitor e também a quem pretende tirar o título pela primeira vez. E em instantes tem a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e também o Noroeste Mineiro. A gente fala de futebol. O Atlético, o Galo, faz 2-0, mas sofre empate no final do jogo pela Sul-Americana. Depois de abrir 2 gols de vantagem, o Atlético Mineiro sofreu empate no fim da partida contra o Juventude, na noite desta terça-feira pela Copa Sul-Americana. A primeira etapa da partida foi com equilíbrio entre as equipes que desperdiçaram boas oportunidades. Mas o Atlético fez valer a maior posse de bola para abrir o placar aos 36 minutos. Cobrança de escanteio, o goleiro tira de soco, mas a sobra fica com Alan Minda, que por cobertura marca o primeiro do time alvinegro. Logo no início do segundo tempo, Cassierra recebe passe e poderia ter ampliado, mas sozinho finalizou em cima do goleiro, que já estava caído no gramado. O segundo gol do time mineiro saiu aos 30 minutos, Scarpa cobra escanteio e Vitor Hugo cabeceia fazendo 2-0. E a reação do Juventude veio 2 minutos depois. Cruzamento na área, Vitor Hugo falha e a bola ficou para Lago, que diminuiu a diferença.
O empate aconteceu aos 41 minutos da segunda etapa. Chagas faz lançamento para a área, a marcação do Atlético bobeia e Pérez sobe sozinho para cabecear e fazer 2-2 para o Juventude. O empate deixa o Atlético Mineiro com 4 pontos na última colocação da lanterna do Grupo B. E pela Copa Libertadores, o Cruzeiro encara a Universidade Católica do Chile nesta quarta-feira, às 11 da noite. E se o Cruzeiro vencer, o time celeste assume a liderança do Grupo D, uma vez que o Boca perdeu para o Barcelona na noite de ontem. E agora você confere a previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Pensou em ótica? Lembrou da New Color. Aberto também no Pátio Central Shopping todos os dias até às 22 horas. Tempo seco e estável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. A umidade relativa do ar registra 30%. A temperatura máxima prevista para hoje em Patos de Minas é de 30 graus. E para amanhã, mínima de 15, máxima de 28. Nesta quinta-feira, em João Pinheiro, variam de 16 a 30 graus. Em Patrocínio, de 15 a 29. Em São Gonçalo do Abaeté, de 16 a 30. Em Guimarães, variação entre 15 e 27 graus. E em Vazante, mínima de 18 e máxima de 29 graus nesta quinta-feira. E a seguir, a nova regra que facilita o acesso ao auxílio por incapacidade temporária do INSS. Quarta-feira é dia de programa Espaço Feminino aqui na NTV. Confira agora como será o programa de hoje. Oi, gente linda! Uma ligação fria. Oi, gente! Estamos chegando para escrever história. Prepare-se, o programa de hoje está imperdível. Dia das Mães chegando e está em dúvida no que dar de presente? A Usaflex traz dicas pra você. E tem música boa com o grupo Ousadia. Sente só o clima. E não para por aí, não é mesmo, Lute Bahia? Vem comigo no nosso programa Espaço Feminino ao vivo, às 18 horas aqui na NTV. Se liga, porque além do canal 8.1, você pode acompanhar também pelas redes sociais, pelo YouTube. Vai lá, @NTVPDM, pelo nosso app e também site. Eu te espero. O período em que o segurado do INSS pode receber o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, foi ampliado de 60 para 90 dias e sem precisar passar por perícia médica presencial em uma agência da Previdência. Quem precisa se afastar do trabalho por motivo de saúde por até 90 dias já pode pedir o benefício sem sair de casa. Seu Aldenis passou por isso. Ele era gerente de um mercado e precisou se ausentar por 2 meses após fazer uma cirurgia no coração. Eu procurei um cardiologista para me tratar. Lá ele falou, olha, você não tem condições nenhuma de voltar a trabalhar. Assim não, assim fica bem mais fácil, que a pessoa que está doente não precisa ficar se locomovendo para ter esse transtorno todo. Antes, a solicitação do benefício sem perícia presencial era limitada a 60 dias. Agora, com a ampliação para até 90 dias, o pedido pode ser feito pela internet com envio de atestado e documentos, sem precisar ir até uma agência. Para solicitar o benefício pelo INSS, o trabalhador deve acessar o aplicativo ou o site Meu INSS, preencher os dados e anexar o laudo médico atualizado, emitido há no máximo 30 dias. O documento precisa estar legível, sem rasuras, com o nome completo do paciente, descrição da incapacidade, CID, assinatura e carimbo com CRM do médico, além do período de afastamento. Mas é preciso atenção na hora de preencher as informações, porque erros simples podem negar o benefício. O segurado ele vai precisar preencher uma autodeclaração. E essa autodeclaração ela tem 2 campos muito importantes. Primeiro, data que ele começou a sentir os sintomas
dessa doença. E ele precisa descrever esses sintomas, o que ele sente, o que faz ele ficar incapaz para trabalhar. E aí a armadilha vem no seguinte sentido. Dependendo da data que você coloca, a data que o início do sintoma veio, o INSS ele pode indeferir. Primeiro, se naquela data você não fazia contribuição previdenciária, ele vai dizer que você não tinha qualidade de segurado. Segundo o INSS, a mudança somada a outras ações do órgão já trouxe impacto no atendimento. Dados preliminares só do mês de abril, em que a gente teve uma diminuição significativa da fila de espera por perícia médica inicial, que há cerca de 40 dias atrás estava em 650 mil pessoas aguardando a análise inicial do benefício por incapacidade temporária, e agora nós já estamos com uma fila de cerca de 400 mil pessoas. E a partir de agora, os crimes de furto, roubo e receptação terão penas maiores. A lei que aumenta as punições foi sancionada pelo presidente Lula nesta segunda-feira. A norma também cria regras para punir fraudes eletrônicas. As mudanças na lei visam aumentar a responsabilização dos criminosos. No caso de furto e roubo, as penas mínimas foram elevadas, tornando mais rigorosa a punição para quem pratica esses delitos. Tivemos várias alterações no Código Penal brasileiro, principalmente nos crimes patrimoniais. Quais são os crimes patrimoniais? Furto, roubo, estelionato. Todos esses crimes patrimoniais tiveram uma alteração legislativa no seguinte sentido: aumento de pena. Então, o furto, que antes era de 1 a 4 anos, hoje de 1 a 6 anos. O roubo, que era de 4 a 10 anos, hoje de 6 a 10 anos. Então, vários outros crimes que foram inseridos também nessa mudança legislativa. Mas a mudança significativa foi aumentar as penas de furto e de roubo. Outra alteração importante diz respeito à participação indireta em crimes, emprestar documentos ou permitir que alguém use o seu nome para movimentações financeiras suspeitas, como lavagem de dinheiro, agora é enquadrado com maior severidade, podendo gerar prisão e multa. Criou agora também a famosa cessão por conta laranja. O que é a famosa conta laranja? É quando a pessoa cede um nome para que um criminoso crie uma conta e trabalhe na conta de um terceiro. Ou seja, por exemplo, o criminoso aplica um golpe, o golpista, o dinheiro vai para essa conta de um laranja, e essa conta laranja ele movimenta para pegar de forma lícita, vamos dizer assim. Então agora, a pessoa que empresta também seu nome para criar uma conta laranja também vai cometer um crime. Outra mudança importante na legislação é a reclassificação de alguns crimes. O furto de celular e também de animais domésticos, como cães, passa a ter tratamento específico na lei. Se furtar o telefone celular ou um animal doméstico, a pena também é aumentada. Então, se a pessoa furta um telefone celular ou um animal doméstico, ela não vai responder aquele crime do furto simples, e sim um furto qualificado, que a pena pode ir de 4 a 10 anos. Então, aumentou bastante essa punição. Muito bem, o NTV News, primeira edição desta quarta-feira, fica por aqui. Agradeço a você pelo carinho, pela companhia.